Bom, parece que nem mesmo elas estão se entendendo agora, não é mesmo? O movimento que, entre aspas, todas as mulheres têm que aderir, parece que tá tendo conflito interno, feministas discutindo com outras feministas. Foi gente que ajudou a criar a Lei Maria da Penha saindo pra cima de uma decisão judicial que, olha só a ironia de tudo, beneficiou uma mulher. Se você não entendeu ainda como isso é possível, bom, fique até o final do vídeo que eu vou mostrar essa notícia que repercutiu essa semana, que uma das criadoras da Lei Maria da Penha foi nas redes sociais, foi a público discordando da decisão judicial para a mãe, se é que eu posso dizer que é mãe, né, do caso Henri Borel, que esse perdão que a juíza deu para a Monique era um perdão descabido e um desserviço ao feminismo. Só que se vocês analisarem, parece que as mesmas feministas que dizem que, né, são todas corretas, o politicamente correto, estão contra a própria criadora da Lei Maria da Penha. Parece que até mesmo dentro desse movimento tem certos conflitos que nem mesmo elas estão se entendendo uma com as outras. É com todo respeito a essa mulher juíza, com respeito a essa pobre e mãe, né? Quero que entendam que é absolutamente incabível um perdão judicial. Esse perdão judicial foi descabido, foi não jurídico, né? E significou uma bondade da juíza. Essa decisão, ela é contrária aos interesses de um feminismo esclarecido. Por quê? Está dando a impressão que a gente está querendo bondade de gênero. E nós não queremos ser tuteladas. Eu não quero bondade de gênero. Eu quero equidade de gênero. Isso não nos impede de dizer que juridicamente foi uma decisão equivocada por parte da magistrada do caso. Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou a respeito do tema, que ajuda muito no engajamento. E se vocês estão nos seus celulares, hypem o vídeo, beleza? E se vocês fizerem tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. É o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela, ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Vocês devem ter acompanhado o caso da Monique Medeiros, não é? Um ato bárbaro que envolveu a criança em Rio. E uma decisão judicial que concedeu a ela um perdão judicial. Até aí já é revoltante para muita gente, mas o que acendeu o pavio foi a reação de uma das figuras mais importantes, né, da causa feminista aqui no Brasil, a professora Silvia Pimentel, uma das criadoras da Lei Maria da Penha, e ela veio a público e disse que esse perdão judicial era descabido e um desserviço ao feminismo. E é aqui que a coisa fica interessante, meus nobres, porque na minha humilde opinião, e eu sei que muita gente possa concordar, isso é um resultado, é a colheita do que foi plantado, é a ideologia do feminismo atual que muitas pessoas têm questionado há muito tempo, e até mulheres que faziam parte desse movimento e saíram e começaram a mostrar a outra face um pouco mais contraditória. E o mais irônico é que essa divergência não vem de fora, vem de dentro, é do próprio movimento se chocando com as consequências das suas próprias bandeiras. Porque vamos ser francos aqui, ó, qual é a narrativa que o feminismo, em muitas de suas vertentes atuais, tem construído? Bom, se você analisar com mais detalhe, você sempre vai notar um padrão. Basicamente é de que a mulher é sempre a vítima. De que ela é oprimida, explorada e que por isso precisa de uma proteção especial, de um tratamento diferenciado. E não me entendam mal, a luta por direitos e contra a violência é fundamental. Ninguém aqui está discutindo isso. Mas, veja bem, quando essa narrativa se torna tão dominante que começa a infantilizar a mulher, a tratá-la como, muitas vezes, uma pessoa incapaz de assumir suas próprias responsabilidades, aí a gente tem um problema sério. É como se ao invés de empoderar, entre aspas, a gente tivesse tirado a autonomia. Ao invés de dizer, você é forte e capaz de lutar por si, a mensagem subliminar se torna, você é frágil e precisa ser protegida pelo sistema, mesmo que isso significa passar a mão na sua cabeça quando você erra. E como eu falei para vocês, essa dissonância, esse conflito que está tendo entre o movimento feminista aqui no Brasil, foi por conta dessa notícia aí que repercutiu da Monique Medeiros. Nesse contexto, se encaixa perfeitamente na figura da, entre aspas, mulher que sofreu o machismo da sociedade, que é vítima do patriarcado e por isso merece um olhar mais complacente da justiça. Cara,
Cara, isso é tão irreal, mas acontece aqui no Brasil. Se vocês lerem a determinação da justiça, meio que deu um perdão pra ela, você vai ver que o argumento da juíza foi porque nas redes sociais ela estava sendo hostilizada, estava tendo uma questão até da misoginia, uma questão do patriarcado que é muito forte aqui no Brasil, que estava condenando uma mãe, se é que eu posso dizer que é uma mãe, a atitude que ela fez, e foi concedido perdão por simplesmente um viés de gênero. É basicamente isso. E é uma visão perigosa, porque, querendo ou não, apaga a individualidade, a questão de gênero, pela responsabilidade pessoal. É o que a professora Silvia Pimentel está vendo e colocou sua opinião. E veja bem, ela foi uma das autoras da Lei Maria da Penha, uma das percussoras. E ainda teve uma revolta muito grande de mulheres feministas de não concordarem com ela, sendo que ela, como dizem, né, tem direito de fala, tem lugar de fala. E essa lógica toda leva às consequências, cara, que a gente tá vendo aí, que é geradas aberrações jurídicas. É tipo quando você dá um carro pra alguém que não sabe dirigir e depois reclama que bateu. A culpa é de quem deu o carro ou de quem bateu? Ou os dois. É algo a se pensar. E ainda o que sustenta essa visão na prática? O famoso protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Porque, em tese, né, ela foi criada para corrigir desigualdades históricas, para que a justiça não ignore o contexto de gênero em que um crime acontece. Parece bonito no papel, não é mesmo? É tipo assim, vamos ser justos, a famosa equidade. Mas na prática, o que a gente vê é uma distorção. A justiça, que deveria ser cega e imparcial, começa a enxergar o gênero do réu ou da vítima como um fator determinante. E isso já foi avisado há muito tempo, quando começou a surgir leis, começou a surgir movimentos mais extremistas, mais radicais, de um lado que vocês conhecem muito bem, pessoas que fizeram parte desse movimento e depois que saíram começaram a mostrar a outra face, advogadas mostrando também a real intenção de tudo isso, só que ninguém abre o olho, porque ainda tem aquela questão de se você dar a sua opinião, independentemente de se você for homem ou mulher, se não tiver alinhado na ideologia, a narrativa que é pregado hoje em dia, colocado na cabeça de muitas pessoas, você faz parte do problema, você apoia o problema. Só que não é isso, cara. Porque até uma das percussoras desse movimento aí, que foi uma das autoras da Lei Maria da Penha, não concordou com essa decisão judicial. Mas como é algo, entre aspas, contra a mulher, ela foi um alvo nas redes sociais das mesmas mulheres do movimento que ela faz parte. E é aqui que a gente entra num ponto que muita gente tem medo de falar, mas que precisa ser dito. A narrativa de que as mulheres ainda precisam lutar por mais direitos. Pessoal, vamos ser realistas aqui. No Brasil hoje, sendo honesto, independentemente do seu lado político, das suas ideologias, as mulheres têm menos direito do que os homens? Seja realista aqui. Não existe, cara, um único direito que um homem tenha e uma mulher não tenha. Pelo contrário, em muitos aspectos, as mulheres têm sim privilégios legislativos que são justificados em nome da equidade. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma ferramenta que mostra isso. Ninguém aqui está questionando a necessidade de proteger as mulheres, né, vítimas, mas a forma como ela é aplicada, em alguns casos, tem gerado distorções, acusações falsas e um desequilíbrio que, no fim das contas, prejudica a própria credibilidade da lei. Ainda mais que estão querendo fazer uma nova implementação da Lei Maria da Penha, uma extensão da Lei Maria da Penha, que é aí que vocês vão ver como que vai virar o Brasil. E ainda tem o famoso protocolo de perspectiva de gênero, que é mais um exemplo. Um problema de tipo penal subjetivo é o feminicídio. Vou te dar um exemplo concreto. Se uma mulher mata o marido porque ele traiu, é homicídio. E ele vai cumprir a pena de homicídio. Se um homem mata a mulher porque ela traiu, ele vai responder por feminicídio, uma pena maior. A motivação é a mesma, é um crime passional. Porque no A feminicídio... diferença é que as mulheres não homens porque eles traíram. Desculpa, tem caso concreto sim. Pode não ser a regra, pode ser exceção, mas tem caso concreto sim. Porque isso tem uma raiz muito clara, histórica, em relação à opressão, em relação ao patriarcado, em relação ao como a mulher não pode se portar de jeito X, Y, Z. Então isso tudo leva para este raciocínio de que Um dos princípios do direito penal é a individualização da pena. tudo bem. E se, na era medieval, o homem trair a mulher, né, era uma coisa, sei lá, normal, aceitável, se existe a cultura do patriarcado, se qualquer coisa aconteceu na história, não é razão para que hoje, no caso concreto, no tipo penal, alguém tenha pena maior ou tenha pena menor. E é exatamente por causa dessas distorções que a gente vê essa rachadura. Essa briga interna que a professora Silvia Pimentel escancarou.
muitas mulheres dentro do próprio movimento, aquelas que realmente buscam, né, a igualdade, a justiça, estão percebendo que o barco está indo para um lado que elas não concordam. Elas veem que a busca por privilégios, em vez de direitos iguais, estão criando algo totalmente ao contrário. Mas aí você pode estar se perguntando, mas por que essa discordância não é mais aberta? Por que muitas delas preferem o silêncio, preferem a complacência, né? Porque é simples, questionar certas pautas dentro do movimento vira um tabu. É você ser taxada de anti-femimi, de ser traidora, de que mulher que não entende a própria história, que faz parte do patriarcado, que tá apoiando o homem, qualquer coisa assim, ou até mesmo que tá fazendo parte do movimento Red Pill. E é um ambiente onde a liberdade de pensamento, ironicamente, é muitas vezes silenciada. E no caso da Monique Medeiros, foi tão gritante, tão absurdo, que essa foi uma das provas de que quando a ideologia se sobrepõe à razão e à justiça, até os próprios criadores do movimento começam a se sentir desconfortáveis com o resultado. É por isso que você vê esse fenômeno tão claro ultimamente. Femimi brigando entre si, se acusando mutuamente, cada uma revoltada com a outra, porque no fundo, cara, tem gente lá dentro que já percebeu que a coisa girou rápido demais e começou a bater na própria estrutura que elas mesmas ajudaram a construir. E eu acredito que no futuro não tão próximo assim, um futuro que eu não desejo, é que vai meio que acontecer, né, tudo aquilo que elas estão pregando praticamente vai ter um resultado negativo, uma colheita que elas não esperavam, que basicamente vai ser aquele afastamento dos homens com as mulheres, uma versão para com as mulheres, e pode se generalizar, não porque as mulheres sejam inerentes ruins, mas porque essa ideologia que busca privilégios em vez de igualdade, que infantiliza, que tira a responsabilidade das próprias atitudes que elas fazem, pode gerar uma reação social negativa. As pessoas podem começar a ver a mulher como uma figura de alguém que se aproveita do sistema, que sempre vai buscar vantagens, que não assume suas responsabilidades. E isso, meus nobres, é um caminho perigoso para o afastamento, para a antipatia generalizada, para a desconfiança e para a divisão. Porque se elas estão plantando, estão regando algo praticamente que é uma missandria intitulada, quando praticamente elas estão construindo uma narrativa onde o homem é sempre o opressor, o agrê, é o mal da história toda, todos os males do mundo é por conta do homem, e a mulher é sempre a vítima, é sempre a oprimida, isso e aquilo, elas estão criando um ressentimento gigantesco. E esse ressentimento não fica só entre homens e mulheres, ele se espalha pela sociedade de um jeito que ninguém quer ver. Ou na verdade é que elas sempre viram, mas não tiveram coragem de mudar. Porque na minha humilde opinião, o vídeo de hoje não se trata de ser contra os direitos das mulheres, pelo contrário, mas sim de ser contra os absurdos que desvirtuam a luta por igualdade. A verdadeira dignidade feminina, o verdadeiro empoderamento feminino não se constrói com privilégios, mas com a capacidade de ser forte, autônoma e, acima de tudo, responsável pelos seus próprios atos. Mas enfim, e você? O que você pensa sobre essa briga interna no feminismo? Acha que a justiça deveria ser cega ou que o gênero deveria ser um dos fatores principais nos julgamentos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito. E se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, tem algumas formas que vocês podem me incentivar, podem me dar um gás a mais a me manter nessa plataforma, que tá aqui na descrição, entrando no Apoia-se, que você contribui mensalmente, deixando o valeu demais, ou fazendo parte do Seja Membro aqui do canal, que ajuda muito mesmo, você paga um valor simbólico todo mês, ou ainda da forma grátis, curtindo, comentando, hypando o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando com um amigo, beleza? E se vocês fizerem tudo isso, vai fazer uma diferença enorme no fim do mês. Então, cara, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.